Seja muito bem, enfatizar falando é o Guilherme, e vamos dar continuidade aqui nessa programação, nesse sábado, pelo menos aqui onde eu estou bastante, né, frio, né? Começou aí a temporada de fazer frio, inverno, né? Final, fase aí do ano. E, né, independente se faz frio ou faz calor, nós, mesa de debates, vamos continuar aí com as nossas discussões. E o meu convidado de hoje é o Lucas Hassani. Ele que tem aí vários projetos, mexe aí com mídia também, né? Tem uma postura independente. É um papo sobre o trabalho e também, né, sobre algumas questões envolvendo a cidade de São José dos Campos e o país, de modo geral. Então, Lucas, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom, Guilherme, bom dia, né? Ou boa tarde, boa noite para quem vai ver depois. É um prazer estar aqui com você. E, bom, ah, eu sou basicamente um cara que cresceu, né? E logo cedo foi transpassado, assim, pelo poder do Estado, pelo poder da máquina pública. E, em consequência disso, fiquei com umas chagas, né? Das situações que a gente vive na infância, na adolescência, e depois de algum tempo, né, eu refletindo sobre a maneira como ah, eu vivia, como eu levava a minha vida, eu percebi que eu precisava de uma atuação mais efetiva, mais contundente no meu meio e naquilo que me cercava, no caso, a sociedade, a cidade, né, onde eu atuo, né, profissionalmente, tudo. E foi assim que começou, basicamente, eu despertar para essa ideia de produzir uma narrativa diferente da que a gente está acostumado a ver pela mídia, pelos meios convencionais, né, que a gente tem acesso e que a gente acaba consumindo. Eu, por profissão, eu sou diretor de criação, comecei como designer gráfico e depois criando coisas para publicidade, para divulgar produtos. E isso que é muito louco. Eu fui trabalhar numa empresa de cartão de crédito. E toda segunda-feira a gente tinha que discutir como seria a campanha daquele mês ou naquela semana, né? Dentro de um supermercado. O que acontece é que esse supermercado é um supermercado convencional. Não vou falar aqui os nomes, né? Mas assim, um supermercado convencional que todo mundo conhece em São José e possivelmente no estado de São Paulo inteiro. E o nosso briefing, né, o que era proposto para a gente fazer era como a gente convencer alguém que entra dentro do supermercado a pagar em várias vezes, a usar o cartão de crédito para comprar. O problema é que o foco de tudo da empresa, tudo que a gente era cobrado para produzir de peças, aquelas quando você entra no supermercado e vê aquele monte de coisa colorida, te chamando, te mostrando, era voltado para fazer com que um aposentado, por exemplo, comprasse num cartão de crédito. Depois de alguns meses, 3, 6 meses, pagando o cartão de crédito para comer, ele não ia ter como tirar mais da aposentadoria para comer. E foi nesse ponto, né, cara, que eu dei uma virada, que eu falei, pô, eu não quero mais isso para minha vida. Fui mandado embora por justa causa, inclusive, do lugar. E, e fui viver, cara. Fui tentar me construir, trabalhar de outras formas, ter recursos de outras formas, né? E nessa caminhada de buscar formas de sobrevivência, né, e de obter recursos, eu consegui pensar, né, que o foco talvez fosse trabalhar com o que eu fazia, só que a comunicação no terceiro setor, com organizações populares e com outras formas de existência na sociedade, né? Então se for resumir, né, a minha história, basicamente um cara que trabalhava no setor privado e ficou puto, foi mandado embora justa causa.
para trabalhar no setor social, com causas sociais, com todo tipo de reivindicação da sociedade que seja justa, né. Perfeito. E fala um pouquinho, e qual que é o seu trabalho aí quando você saiu aí do setor privado e começou aí a atuar, né? O que que você faz, né? Qual que é a sua relação, né, com os movimentos? É, basicamente, eu eu ainda trabalho, né, quando eu falo o setor privado como um todo, ainda parte do meu dia a dia, né, é vinculado, ao setor privado de uma maneira ou de outra, mesmo que atuando com uma organização, né, não governamental, uma ONG ou algo assim, mas na maior parte do tempo eu me dedico à criação da Puma Filmes, que é uma produtora independente de cunho social que tem como propósito, disputar a narrativa ideológica na sociedade, seja a nível municipal, estadual ou federal. Eh, eu me aproximo, né, a única forma que eu conheço, né, que eu consigo atuar é na rua. Então, toda manifestação, causa ou situação que acontece nas ruas, eu procuro conhecer pessoas, conversar com pessoas e desenvolver um trabalho audiovisual, seja na fotografia, no vídeo ou até gráfico, né, no caso, para fortalecer essa causa. Essa é a minha atuação, né. Então, através da Buma Filmes, né, eu vendo a minha força de trabalho, a maioria, né, dos trabalhos que eu faço pela Buma Filmes todos, né, a maioria não, são todos na verdade, são por organizações do terceiro setor. E através do lucro dessas ações, né, desse trabalho, eu consigo doar o tempo e o recurso necessário para produzir e disputar a narrativa de alguma causa ou alguma situação que esteja acontecendo na sociedade. Isso inclui tanto manifestações artísticas, como músicos ou artistas que não têm, de repente, como produzir, né, um clipe, um conteúdo, alguma coisa, como outras formas de organização que precisam de um material para divulgar o que elas fazem, e também no caso de ter alguma situação, né, em específico, como, eh, alguma violência policial, por exemplo, de poder gravar o material para aquela pessoa e ela poder divulgar, né, um vídeo, divulgar nas suas redes sociais um material audiovisual. Então, hoje, o que eu faço é basicamente isso, eu vendo minha força de trabalho para ter recursos e condições de disputar essa narrativa no meio da internet e também fora dela. Lucas, a gente vai ir na luta em defesa do banhado, né? Acho que seria importante. Só peço para que você desligue o seu microfone, por favor. Lucas, a gente se conheceu, né? Na luta em defesa, né, do banhado, né? Eu queria saber um pouco, né, como que você vem atuando naquela região aí de São José e como que você vê a luta como um todo, né, a disputa que existe, né, em relação com a prefeitura, né, como que você vê toda essa discussão? Bom, como que eu poderia começar nisso que é um pouco complexo, profundo, né, essa luta do banhado, porque ela tem uma raiz muito mais profunda na sociedade brasileira do que, a gente consegue perceber de primeiro, assim, né. A luta do banhado, eu me aproximei dessa situação por conta de uma manifestação que teve um dia lá no banhado, né,
Logo que estava acabando a pandemia, em defesa do banhado, eu fui até lá, né? Conversei com as pessoas, enfim. E eu fiquei indignado com as coisas que eu estava ouvindo, sabe? É muita injustiça, mas de primeira, assim, a sensação que eu tive foi: caramba, mano, por que que não tá todo mundo aqui, sabe? Por que que não tá todo mundo aqui defendendo isso aqui? Porque tem alguma. Não tá batendo, sabe? É uma injustiça muito grande o que acontece, o que tem acontecido, né, ao longo dos anos, mas que as prefeituras, né, o que os governos da cidade fizeram, né, tipo, o poder municipal há muitos anos tentando tirar os moradores de lá e sempre com argumentos completamente vazios e rasos, né, não tem nenhuma profundidade e até verdade nos argumentos apresentados pelas prefeituras. E eu, de primeira, o que eu fiz foi gravar, né? Eu gravei essa manifestação, esse ato que estava tendo, e editei e mandei para um companheiro, né, que mora lá. E aí eu comecei, né, a ficar mais antenado. Então fui na segunda, depois dessa primeira que eu fui, né, eu fui numa segunda, fui numa terceira. E eu fui, cada vez que eu ia, eu tinha mais informações da canalice que é o que a prefeitura faz e tudo, as falcatruas, né, da prefeitura para tirar os moradores. Aí se conversa com um, ouve uma história, ouve outra. Eu fui pensando, né, como que eu poderia contribuir de maneira efetiva para isso. E eu acho que eu poderia contribuir muito pouco, porque o fato é que as pessoas elas têm clareza do que está acontecendo, os moradores têm clareza, eles sabem, têm os argumentos para se defender dos argumentos da prefeitura, tudo. Eu acho que o que eu consegui fazer junto com outros companheiros de lá é propor uma forma de organizar esses argumentos, né? Então, reativar, né, a ideia do Banhado Resiste como um site, né, .org. Hoje já tem lá o domínio, né, se você entra lá, banhadoresiste.org, tá lá, para poder a gente criar um acervo, criar um local onde as pessoas possam verificar o que está acontecendo no banhado de fato, né? Que se a gente só lê o Vale, só lê as mídias tradicionais, só receber as notícias tradicionais que acontecem, e que são faladas, né, e veiculadas, por mais que às vezes pareça que aquilo tá a favor, né, dos moradores, sempre tem um mais, né? E depois o que vem depois do mas que é foda. Então, sempre numa notícia, ela vincula lá, né, sobre os moradores, tal, conta a verdade, mas sempre tem um mas que entra algum argumento da prefeitura. Então, a minha ideia foi, junto com alguns moradores, começar a produzir, né, de fato, algo que possa bater de frente, que possa contrapor, né, essa narrativa que a gente tem na mídia tradicional. E fazer isso de uma maneira organizada. Então, basicamente, hoje, a minha atuação é aí, nos momentos, né, chave, algumas situações, registrar e para que a gente possa produzir esse material futuramente. A ideia é uma reportagem, né, fazer uma reportagem mesmo, com vídeos e depois um documentário contando essa história, né? Então, o documentário óbvio que leva mais tempo, porque não é nem só para edição, né? A gente está na fase de captação ainda de tudo, mas porque a gente tem que acompanhar o processo que acontece naturalmente. Então, na última vez que a gente se viu, até a gente estava no fórum, então vou lá no fórum registrar. Vai ter um desdobramento aquilo, né? Já teve, foi uma visita da juíza, a gente foi lá e registrou. Aquilo vai ter outro desdobramento, que é o cadastro, outros desdobramentos, e a gente vai seguindo, registrando esses desdobramentos, para que aí a narrativa, pelo menos tenha uma opção de narrativa a partir dos próprios moradores, né? Das pessoas que são realmente
as pessoas que sofrem essa violência lá da prefeitura, e também só as pessoas têm mais propriedade para falar, né? Então, tanto é que em todos os registros, né, eu tento pegar algum depoimento, uma palavra de um morador, mas a ideia é fazer de maneira com que até a montagem do documentário seja através do olhar dos moradores, né? Não a gente da Buma Filmes seja só mesmo o instrumento que captou as imagens e vai fazer a parte técnica ali de background, né? A história mesmo vai ser contada da maneira como os moradores, ou alguns, né? Não todos, é óbvio, não vão ser todas as pessoas que, que vão se interessar em fazer isso, mas a ideia é que seja contada por moradores, né? Seja montada, editada e contada por moradores mesmo. Certo? E você falou dessa parte ideológica, como que você vê todo o discurso ideológico, né, que se volta contra o banhado? Porque ideológico é muito forte, né, por parte da prefeitura, né, e por parte também aí da mídia tradicional joseense do Vale do Paraíba. É, é n- nesse sentido, né, o que eu tenho, não é nem o que eu tenho, né, que eu percebo e vivencio, né, parte disso, é que não só nesse caso do banhado especificamente, mas de todos os casos, né, a maioria das terras do Brasil foram apropriadas de maneira indevida, né, todas, basicamente, né, não tem um palmo de terra aqui que é inocente, né. E o que acontece é que a sociedade mudou, então tudo cresceu. Você tem especulação imobiliária muito forte, você tem tudo muito forte, você tem um assédio muito grande de, dos órgãos públicos mesmo, né? Para servir ao interesse burguês, ao interesse dos ricos. E, e a gente sabe, no final das contas, que isso acontece muito, né? Então, decisões tomadas são para favorecer determinada empresa e acaba sendo assim em vários setores. No caso de moradia, é muito pior, né, cara? Porque tá tirando o teto de alguém. Tem um caso, uma vez, bem jovem, assim, eu parei de estudar na sexta série, depois eu voltei depois de velho, então eu fiz aquele supletivo, né? E tinha um professor que ele morava em Jacareí, e ele me contou, né, cara, perto da casa dele, começaram a se construir alguns prédios, e na época queriam se construir, né? Começou a cercar os terrenos assim. A prefeitura foi lá em tempo recorde e fez uma super infraestrutura no local onde não tinha nada. Colocou quadra de tênis, começou a construir uma espécie de um parque com flores, tudo, deixar todo lugar em torno bonito para uma supervalorização. O fato, isso é o modus operandi do Brasil, né? Em todas, não sei se todas as prefeituras, mas a maioria delas e todas as cidades que eu fui ver até hoje, que eu vi de perto, é assim. Você tem uma super infraestrutura próximo a lugares que tem mais prédios, que vendem, né? Que geram venda e sempre dinheiro para alguns, né? Se fosse para a população como um todo, beleza, mas que gera dinheiro para alguns. Aqueles lugares têm uma super infraestrutura, tudo muito bonito, é tudo muito bem cuidado. E, e nos outros lugares é tudo largado de mão. Essa relação, né, cara, ela vem de antes, ela permanece e, pelo que a gente verifica, vai continuar, né? Não mostra sinais de que isso vai ser alterado. Observando até as últimas decisões
que a gente vê acontecendo no Brasil como um todo, né? É, é muito difícil mudar isso, né? Tem sido muito difícil essa luta. Então, eu particularmente acredito e penso e tento agir de maneira ideológica para combater isso, né? Porque a ideologia que faz com que uma pessoa chegue ao ponto de achar que outra possa ser despejada, possa ser tirada do lugar da onde ela está, da casa onde ela está, para morar na rua, para se virar, entendeu? É a mesma ideologia que vai um dia me ver através de uma inteligência artificial numa câmera de reconhecimento facial, me levar para prisão, para depois justificar o porquê que eu estou preso. É a mesma que vai fazer um policial matar uma criança e ter a justificativa de que ele foi um acidente, que aquilo é um erro. É a mesma ideologia que permite com que o Brasil seja um grande produtor de alimentos e tenha muita gente passando fome. É a mesma ideologia de todo tipo de violência que a gente vive na sociedade e que acaba afetando de uma maneira direta ou indireta todo mundo. De alguma maneira, todo mundo acredita que isso são falhas do sistema, né? O que eu penso é que isso é um acerto do sistema. O sistema é para isso mesmo. Essa ideologia é o que faz com que a gente permaneça, né, acreditando que as soluções para os nossos problemas, as soluções para a sociedade, estão dentro dessa, dessa estrutura que a gente tem de juízes todos iguais, que frequentam os mesmos clubes, frequentam os mesmos espaços, vão aos mesmos lugares, se conversam entre si. E depois a gente descobre, como está vendo agora, né? Relações completamente promíscuas entre esses poderes, né? Então, ter a própria ideologia, falar, pô, eu não quero isso. Isso aqui eu penso, mas foi montado, sabe? Foi construído ao longo da minha vida para que eu pensasse assim e agisse de maneira como, no final das contas, as pessoas esperam, né? Que é concordar com a vida que eu tenho, trabalhar, ser um cara útil e um cara, um membro produtivo da sociedade. E isso é mentira, a gente não precisa viver assim, tem outras formas de viver, tem outras formas de lidar com a vida. A gente tem movimentos sociais no Brasil que já são internacionais, tem o MTST, que luta por moradia, o MST, por terra, por comida, né, pela reforma agrária, por alimento limpo. A gente tem diversas frentes aí de lutas populares que mostram que é possível sim viver de outra forma e ter uma outra relação com a sociedade. Então, independente da bandeira ou do que cada um possa pensar, né, politicamente sobre algo, eu acredito que é importante disputar essa ideologia, né? E como que a gente pode fazer isso, né? Tipo, beleza, a gente sabe que é um problema, que é uma coisa construída, né? Que alguém vê uma injustiça e achar que aquilo é normal, é parte da construção da nossa sociedade, mas como que a gente muda isso? Eu não tenho a resposta, né? Para isso é uma palavra, mas eu acho que tem pessoas que até têm uma resposta útil para isso, né? Que se dedicam a estudar, a pesquisar, que são cientistas, pesquisadores sociais, historiadores e de tudo, que têm uma resposta mais objetiva para como lidar com isso. O que eu tento fazer é absorver, né, aprendizado tanto na rua, com as pessoas que eu acabo lidando e conhecendo, pessoas como você, que eu acabo encontrando e que trabalham de alguma forma atuando também nessa disputa ideológica, né? Querendo ou não, quando você conta uma história a partir do olhar do oprimido, você está mudando, né? A narrativa e dando a quem é de direito a voz. Dando a voz, não, né? Só sendo transmitindo, né? A voz de quem
está sendo oprimido. Então, eu acredito e penso e tento viver isso, que é ter uma disputa efetiva com essa ideia de que é um acidente o cara morrer, é um acidente alguém morrer de fome. Não, não é acidente, é um projeto muito bem construído, muito bem executado, de servidão voluntária, e de como perversidade, né, por parte de uma elite brasileira que vive assim desde que invadiu essa terra pela primeira vez. Eu acho que a maior contribuição e o que eu tento fazer é arrumar meios, formas, maneiras de, de deixar isso claro, sabe? Eu não acredito que nesse tempo aqui a gente consiga contrapor a altura, né, do poder que tem essa ideologia, que é a ideologia hoje que governa tanto o Brasil quanto o mundo. Porém, eu penso que todos nós podemos deixar claro o que está acontecendo. Então, beleza, cara, você acha que a vida é essa aí? Beleza, só que, ó, olha isso aqui que acontece. Então, conviva com isso, tá ligado? Pessoas morrem de fome, então conviva com isso. Não fecha a cara, olha pro seu celular e viva a sua vida medíocre, se matando o ano inteiro para poder ir tomar uma cerveja na frente da praia no final do ano e acha que a vida é bela porque na sua vida você aceitou isso. Não, conviva com isso aqui também. E conviva com isso outro, com isso outro, com isso outro, com isso outro. Então, com um choque de realidade, eu acho que a gente pode ter um estalo, um despertar para uma luta, né, ideológica de mais pessoas, né? Hoje ainda é uma disputa muito desigual, né, cara? É muito ataque que os movimentos sociais sofrem, é muito ataque que quem se contrapõe, né, a essa narrativa sofre. Então, a gente, além de seguir fazendo isso, é ter a consciência de que é uma luta desigual e difícil que a gente já perdeu, então a gente não tem mais nada a perder. Nós já somos assim, não está em disputa algo. Eu uso muito a palavra disputa, né? Mas na verdade não está em disputa, porque eles já venceram. O que a gente está fazendo é tentar, por outras vias, derrotar isso aí, né? Essa ideia de que faça com que seja normal uma criança, por exemplo, ser chicoteada no supermercado, brother. Pô, isso é alucinante para mim, assim, né? Viver numa sociedade assim que tá tudo bem, tá ligado? Tipo, aconteceu. Então, bom, acho que é isso aí. Falei pra caramba disso aqui. Não, tá ótimo. E Lucas, saindo um pouco dessa questão do banhado, depois a gente volta, né? Fala um pouco aí de mexer nas redes sociais, né? Ontem eu tava conversando, inclusive isso, peço aí novamente que desligue o microfone, Lucas, por favor. Ontem eu tava conversando, né, com a minha irmã, né? E eu tava comentando que a internet, diferente do que muitos falam, né, para mim é um espaço antidemocrático, né? Porque projetos como o seu, né, canais como o próprio Mesa de Debates, tem que disputar com grandes canais que recebem financiamento, né, recebe dinheiro, que é muito maior do que o nosso e que tem muita mais vantagem aí na internet com os algoritmos, né, do que a gente. Como que você vê essa questão do espaço da internet? Você concorda que a internet é um espaço antidemocrático, vê diferente, né? Como que você vê essa questão? Pô, Guilherme, eu penso que, como tudo que a gente tem na sociedade, no capitalismo, é sugado, tragado, né? Toda descoberta, todo avanço tecnológico que a gente teve, né, ao longo da história foi tragado pelo capitalismo. Então, a internet é mais um. É uma ilusão achar que, que não, sabe? É uma ilusão muito grande, inclusive, achar que não, que isso aqui é o espaço, né, em que as pessoas poderiam ser livres
e que o mundo poderia ser um lugar melhor, sabe, de avanço tecnológico, de conhecimento, de troca, né, de sabedoria e de tudo, de ciência. Não tem como ter um espaço assim dentro do capitalismo, né? A gente sempre vai ser sugado por grandes conglomerados, tanto de tecnologia ou por outras formas, né, de enriquecimento ilícito, né? Porque para mim toda fortuna no capitalismo é ilícita, é um crime. Então, a internet é mais um espaço desse, né? E aí o que acontece, que eu acredito que aconteça, é o que acontece com um monte de coisa no sentido de luta, né? Que os recursos são limitados, e os recursos sendo limitados, a maneira como a gente tem possibilidades de construir esse conteúdo também é limitado, né? Então, no caso meu, é o tempo, né? É o tempo, o recurso para fazer isso. Então, eu tenho esse empecilho porque eu preciso sobreviver e, ao mesmo tempo, eu quero sair dessa sobrevivência para passar para o modo de vivência, né? De viver em vez de sobreviver. Então, isso é muito difícil fazer, porque o que se estabelece, né? O que cresce, o que vai alavancar é geralmente o conteúdo em que a gente vai, de alguma forma, se anestesiar, vai dar alguns instantes de prazer e de bem-estar momentâneo ali por um conteúdo e que não mexe na ferida, né? Pô, você imagina, eu olho aqui no seu canal e as entrevistas, aí todo mundo é alguém ligado a uma luta social, ligado a algum movimento, ou o próprio trabalho, né? O sindicato. Esses dias eu vi uma entrevista aqui com um cara que ganhou a chapa, né, do sindicato e tal. Então, você vê a luta do cara, você vê tudo aquilo. Esse tipo de conteúdo é ruim para a pessoa que só quer viver alienada ou viver naquela bolha de satisfação pessoal, sabe? Porque mexe na ferida, aponta caminhos em que são mais árduos, né? São mais difíceis. Então, canais que tentam trazer uma realidade, um tema, tentam trazer uma, uma expressão mais realista da sociedade, sempre vão ter um alcance menor, né, cara? No meu modo de ver, assim. E obviamente, não gerando a contradição, né, não gerando um debate, vamos dizer, superficial, aquilo não é interessante para os algoritmos, porque eles vão privilegiar um exemplo. A bola da Copa de 98 é mais bonita que a de 2002. Isso o algoritmo vai adorar, cara, porque vai estar ali e vai ficar falando uma coisa imbecil, né? Você vê no Brasil mesmo, os podcasts, tudo que dá, que vira, né? Você tem um monte de podcast, você tem um monte de conteúdo, todos que viram com exceção de um, é, todos os outros, né? E um que eu falo é o que os meninos resolveu ir para um caminho mais musical, mais do entretenimento e permanecer nesse caminho, que é o Podpah. Todo o restante é, se pautaram por coisas. Eu chamo um cara da extrema esquerda, eu chamo um cara da extrema direita, eu chamo um cara radical de esquerda, depois eu chamo um professor da USP que, que acha que os Estados Unidos é um modelo de sociedade para o mundo. Então, eu vou gerando nessa ideia falsa, tanto que a gente tem na democracia, é levado para a internet, né? A falsa ideia da democracia. E aí, os algoritmos vão privilegiar esse tipo de conteúdo que fica debatendo coisas de um ponto a outro, porque na audiência desse vai uma galera, na audiência do outro vai outra galera, e aí vai crescendo toda essa audiência e eles vão privilegiando isso, lucrando com isso, né? Então, essas plataformas, inclusive, que tem agora na, na PL, né, das fake news, tudo,
são as que estão lucrando com isso em cima de um conteúdo que faz com que a sociedade permaneça como ela é, né? E um desafio que a gente tem talvez seja lutar mesmo nessa dificuldade, seguir fazendo e, à medida do possível, contribuir, né, com outras pessoas, com outras formas de luta que a gente vê, né, nesse meio da internet, para que, cara, tenha um pouquinho mais de força, né? Então, às vezes, poder fazer projetos juntos, né? Um projeto específico juntos com outras pessoas, né? Tentar somar as forças para ter um fôlego maior para essa luta aí, porque é muito desigual, né, cara? É muito difícil. E, bom, mas acho que é isso aí. Beleza, já que você citou aí, né, toda essa questão da PL e também em relação à questão da internet, o que você acha aí do debate aí de regularizar aí as redes sociais? Cara, eu acho que assim, vamos partir de um ponto que é o seguinte: é muito difícil a gente ver uma lei que favoreça a sociedade, né? Vamos ser claro aqui que dá para contar nos dedos, sei lá, de uma mão algo que favoreceu a sociedade de fato, né? Que não tenha uma segunda camada ali enrustida que vá desfavorecer futuramente, né? Ou que vá favorecer da burguesia o interesse das corporações como o Globo e como outros. Então, a PL como a ideia de regular as redes sociais não é só boa, como tem que acontecer. Em todo lugar do mundo isso é feito, ou quase todo, né? Agora, a questão é como essa PL vai se desdobrando, né? As emendas, a junção de interesses de pessoas. Pô, cara, você imagina formar uma PL com tudo aquilo de gente que formou, tudo aquilo de emenda. Então é óbvio que ali está enrustido o interesse da Globo, está enrustido o interesse de um monte de gente que não a sociedade brasileira, né, cara? Como um todo. Agora, precisa ser feito, não tem. O ponto é, olha que loucura, cara. As pessoas defendem, tá ligado? Um arrombado qualquer em algum lugar do mundo que tá lucrando com a desgraça da sociedade, tá ligado? Tipo, porra, mano. Aí volta naquilo que você falou de ideologia. É só a ideologia que faz isso, cara, sabe? A ideologia que a gente tem é muito forte. A ideologia, pô, você vê. Há um tempo atrás eu discuti com um cara. O pai dele recebeu um recurso do governo para montar um negócio. Ele estudou numa escola municipal, estudou numa faculdade federal, passou num concurso público. E aí ele trabalhando, ele falando para mim que o Estado brasileiro é muito inchado, que tem que. Pô, mano, a vida do cara só existe por conta do serviço público e recursos públicos, né? Tudo, 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 tudo. É, não teve um momento em que não teve o serviço público na vida dele, e ele acha que o Amoedo tá certo. Então, tipo, é uma ideologia muito forte, né, cara? Então, nesse lance da PL da fake news, eu acredito que por si precisa ser feito, não tem como escapar, e aí não tem como ser perfeito na sociedade, no Brasil, com esse Congresso, com o Senado, com os ministros, com tudo que a gente tem hoje, dificilmente vai sair uma coisa que a gente fala, nossa, olha que legal. É tudo mesmo, tudo com os seus mais e porquês envolvido, né? Mas tem que regular, e eu acho que nesse caso aí, o governo tem um tato, né, tem tido uma preocupação, né, de falar, pô, não a censura, não sei o quê, de ter, né, cara, ali, pisar em ovos, parece, para falar de uma coisa que é tão óbvia, tá ligado? Que acontece em todo lugar. As pessoas são malucas, cara, fica uma ideia muito rasa e alienada, tá ligado? Que o Facebook pode determinar o que a gente vai ver ou não, tá ligado? Não pode, cara, não pode ser assim, não pode deixar isso acontecer. E
nessa semana, né, eu vi o Flávio Dino falando, foi a primeira vez que eu, honestamente, vi alguém falando dessa PL de maneira correta, assim, no meu modo de pensar, né, que era o Flávio Dino falando, cara, eu não quero saber do que é os seus termos de uso, não me interessa os seus termos de uso, pega os seus termos de uso e vá para casa no chapéu, vai fazer isso e ponto, tá ligado? Tem que ser assim, cara. Sabe? Por causa da liberdade, mentira, cara. Pô, a gente tem um, um jornalista, né, o Assange, preso por divulgar crimes de guerra. O cara tá preso. Ninguém fala disso. É muito raro as pessoas que falam disso. Eu tô falando nas mídias de grande alcance, né? Pouca gente fala disso, tá ligado? Essas são as mesmas pessoas que ficam cheios de dedos para falar com redes sociais, sabe? Esses são jornalistas, os editoriais, né? Que a gente vê no Brasil com receio, né? O que é censura, o que não é. Porra, mano, o cara tá preso por divulgar crime de guerra e vocês estão aí, vocês nunca falaram do cara, velho, tá ligado? Vocês fecham os olhos para isso. Então, só esse fato, entendeu? É que sempre gera um desconforto para quem raciocina, para quem tem um pensamento crítico. Você vê a Glória Pires em Brasília para defender o APL, você já sabe que deu merda, né, mano? Você já sabe que tem merda ali, não tem como ser algo totalmente bom. Se você vê a Glória Pires, mano, em Brasília, pô, que porra é essa? Na hora, eu vi a imagem e falei, nossa, meu Deus, cara, pra onde estamos indo, né? Porque e defender o interesse do patrão da Globo não é o meu, sabe? Isso é bem claro. Não tem como, em qualquer esfera, algo que é bom para a Globo ser bom para mim. Não existe essa possibilidade. Tá? Mas ditadura, mas não sei o que. Mano, a Globo apoiou ditadura e vai apoiar sempre, vai apoiar golpe e vai apoiar tudo, entendeu? O Facebook vai apoiar golpe pra caramba, o Twitter, é, o Google, todos esses caras vão apoiar o que precisar ser apoiado para lucrar. Então, ter o controle sobre o que é feito aqui, dito aqui, é muito importante e necessário para a gente, pelo menos, seguir uma sociedade não piorando, né? Acho que é isso aí. Voltando, né, um pouco aí da questão da política urbana, já que nós estamos, a gente falou aí bastante, né, do banhado, como que você vê a política urbana aí joseense? É, eu vejo, né, pelos lugares que eu vou, que eu acabo indo por São José, o que acontece é o que é um retrato, né? Eu sempre falo isso, é um retrato de muitos lugares no Brasil. Você tem uma política de urbanização, de cuidado, né, cara, de infraestrutura muito grande em bairros com poder aquisitivo maior, né, cara, enquanto você tem um descaso total com bairros que não têm um poder aquisitivo, né, onde fica a massa trabalhadora, fica a maior parte da população. O, o que isso gera, né, cara, gera uma sociedade e uma cidade, né, que vive de aparências e de vender uma ideia e uma imagem falsa, né, como São José, a cidade da tecnologia, né, por ter alguns institutos aqui, por ser uma cidade entre o Rio e São Paulo, que tem a Embraer, que tem outras empresas grandes, então se vende a ideia de ser uma cidade legal, ser uma cidade onde se pensa ciência, né? Que ciência se pensa com essa desigualdade toda. É a ciência do capitalismo, a ciência burguesa, que é a mesma ciência que dizia que, por exemplo, o crânio de um homem preto era de uma forma ou de outra, né, cara? É a mesma ciência higienista que a gente tinha no século passado. A única ciência que eu vejo em São José é essa, porque de resto, né, cara, fica há poucas pessoas, né, há poucos guerreiros aí que se somam às lutas populares e que levam isso, né, de ciência muito a sério. Agora, o, o causador disso, né, o que causa essa desigualdade toda, essa estrutura de um lugar para o outro, tal,
você ter poucas opções de lazer, de cultura, você ter poucas opções de viver num lugar mais tranquilo, né, cara? Um lugar legal, tanto durante o dia, nos finais de semana, né? Às noites. Você tem uma violência policial muito grande em bairros com baixo poder aquisitivo, enquanto você tem quase nenhuma, né, nos outros bairros, e a gente sabe, né, que as maiores atrocidades são cometidas por pessoas que estão em bairros nobres, na verdade, né, cara? Isso é estatisticamente, não é nem só eu falando ou pensando. Se for, tem certeza absoluta disso, cara. Você pode bater em tudo quanto é bairro nobre aí que você vai achar de pilantra que vive de dar golpe no Estado ou em outras empresas, não é pouco, não, cara. A gente sai notícia aí de prenderam Marajá do Bitcoin, não sei o que, de onde o cara tava. Teria, então, essa ideia de deixar lugares também sem estrutura, né, cara, acaba refletindo também nesse lance na onde o braço armado chega, né, onde a polícia chega. Tô dando esse exemplo, só uma história, né? Eu fiz um trabalho nesse período, né, que eu fui buscar outras maneiras de atuar, né, no setor, no terceiro setor. Eu fui chamado para fazer parte de um projeto que era de um edital, né, de uma empresa de São José dos Campos que presta um serviço à cidade de São José dos Campos, essa empresa, e era um edital em que a gente tinha que desenvolver um projeto sobre como lidar com uma problemática, né, apresentada, e o problema que eles apresentaram era o choque elétrico, né? E aí, bom, é, eles, o brief, né, tinha como principal fator ali trabalhar a questão do choque, né? Lidar como prevenir o choque elétrico. Beleza. Eu, como me pauto pelo pensamento crítico, eu não vou por aquilo que eu acho, eu tento verificar a realidade material da coisa. E aí eu fui ver isso, né, cara, estatísticas, tudo para ver aonde tem o maior problema, onde acontecem os maiores acidentes. E é, era óbvio para mim aonde estavam acontecendo um acidente. E aí, quando a gente apresentou o projeto para a empresa e tal, um questionamento era isso do diretor do instituto, assim, do lugar. Era o cara que tomava a decisão se um projeto ia passar ou não. Ele disse a seguinte coisa, assim, ele disse, ó, o projeto de vocês está legal, mas ele precisa ter um contato com a comunidade. Porque tudo que uma grande empresa quer é parecer que ela é amiga da sociedade, que ela é amiga da população e tal. Então ela precisava que aparecia um monte de gente em situação precária, para tirar foto, filmar, olha o evento que nós fizemos, olha como a empresa é amiga da sociedade, como somos bonzinhos, e divulgar isso, né, como uma empresa amiga da sociedade, né, como a gente tem esses milhões de empresas, né, tipo um Carrefour da vida. E aí, eu falei para ele, né, eu falei, cara, mas assim, tem um problema nisso aí, não tem nenhuma estatística ou dado de acidente fatal em alguma comunidade de São José. Em algum bairro mais carente, seja uma ocupação, enfim, não tem isso. Não aconteceu. Sabe onde aconteceu? E aí eu fui mostrando para onde aconteceu, né, os acidentes. E, e essa ideia, né, cara, de que a escassez, a falta de recurso, né, cara, é diretamente ligada à ignorância, é uma coisa institucionalizada no país e em São José não é diferente, né, cara? Então, o cara debateu e bateu comigo em todas as teclas até eu falar, cara, desculpa, o relatório é justamente da sua empresa, cara. Eu não tirei esse dado da minha cabeça, é justamente do tempo de atuação da sua empresa na cidade, nenhum acidente fatal nessas áreas que você está falando para mim. Somente em áreas com recursos, com estrutura, com tudo. E São José, ela tem isso, né, cara? Uma coisa elitista de tentar ver
a falta de recurso como ignorância, como falta de conhecimento, e eu acho que isso é uma política pública, assim, até de São José, sabe, cara? Pô, é inacreditável, assim, a diferença que é você passar ali no fundo do vale, né, até o Colinas ali, e você verificar, pô, aquelas palmeiras todas investidas ali, aquela iluminação, parece uma iluminação temática até de um bairro, e você verificar, às vezes, lugares que não chega o cuidado num parque, não chega uma iluminação decente, o saneamento básico. São José tem muito isso ainda, cara. E a gente falou, né, cara, no início aqui, de um dos bairros, né, que é o Jardim Nova Esperança, que é o Banhado, mas tem muitos outros bairros que ainda são muito precários, né, cara? Nessa situação aí de saneamento básico e serviços básicos, né, cara, como saúde, lazer, educação. Já que falou dessa questão da parte cultural, né, de São José, como inclusive era uma das coisas que eu estava conversando, né, com a minha irmã ontem, né, ela que é inclusive do ramo da arte. Como que você vê aí a questão, a parte cultural da cidade? Inclusive a gente fechar a nossa entrevista com essa pergunta, né? Você vê, né, é, como que você vê as movimentações culturais aqui de São José? O que que tem de bom e o que precisa ir? Bom, vamos lá. É, eu ia dizer que, que eu vejo muito pouco, mas na verdade eu vejo muito a cultura em São José, muito forte nessa área, sabe? A grande questão, até na pergunta que a gente respondeu sobre, né, o alcance das redes sociais, tudo isso e tal, o que eu vejo que acontece são muitos guerreiros, guerreiras, né, solitários aí pelo mundo afora, produzindo sua arte, insistindo, persistindo e lutando por aquilo que ela acredita, né, por aquilo que ela pensa, por aquilo que ela produz de arte, mas eu vejo totalmente a mercê de si mesmo, né? Infelizmente, em todas as esferas de São José dos Campos acontece a mesma coisa, né? Que é o privilégio de alguns e o detrimento dos outros. É muito difícil para os artistas, para pessoas que produzem cultura aqui, né? Realizar as coisas, né, cara? Não tem um investimento e um cuidado, né, cara, para que seja fácil acesso à arte e à cultura para as pessoas produzirem, né, sua arte, sua cultura com algum tipo de recurso. O recurso fica na mão de poucos. Alguém que tem alguma habilidade ali, um edital ou outro, que a pessoa consegue ser contemplada. E então você imagina que um artista independente, um cara que tem ali sua arte, tem sua expressão, tem muita coisa para mostrar, para falar, seja na música, ou no teatro, em qualquer outra coisa. Para ele viver disso é quase impossível, né, cara? Ou, às vezes, para ele obter um recurso para isso é quase impossível. É muito difícil mesmo. E ele fica à mercê eu diria que até do acaso, né? E da sorte, assim, de conhecer alguém que conhece outro, que faz um edital e que manda lá para a prefeitura. Não tem um olhar para a cultura, não. Isso é uma ilusão completa. Achar que a fundação trabalha para a cultura e sociedade não trabalha, trabalha de novo para fingir que trabalhou, porque não tem uma vontade efetiva de transformar toda a potência que São José tem de artistas de fato, uma cidade cultural, uma cidade que pulsa cultura, que pulsa arte, que pulsa, bom, a beleza, né, do que a gente tem do nosso povo. E isso eu tô falando da maioria, tá? É óbvio que você vai falar, pô, mas alguém pode falar, né? Pô, mas teve a ação tal, o evento tal. Beleza, cara, mas aí para ter esse evento, quantas, sei lá, centenas de artistas aí não ficam na mão, sabe? Então, eu acredito que nessa parte institucionalizada,
É, São José só reflete aquilo que ela faz na política urbana, política de transportes, tudo, tudo. Agora, por outro lado, é muito foda, assim, falando da produção, né, dos artistas da região, das pessoas que fazem coisas aqui, porra, você tem pessoas incríveis, velho, sabe? Às vezes o cara trabalha, tem um trabalho e é MC, às vezes a pessoa trabalha numa atividade, faz uns desenhos, música, é compositor, pô, é muita coisa mesmo, assim, diversidade muito grande, assim, cara, tipos de música, sabe? Ritmos. Eu, honestamente, assim, se você procurar, né, velho, você sempre vai encontrar um lugar para você ver arte, né, cara? Para você estar ali num evento. Às vezes eu vejo as pessoas se juntando, né, cara, e fazendo um evento. Em São José, por exemplo, teve logo que também estava acabando a pandemia, Hip Hop Sem Fome, que reuniu pô, mais de 20 MC, sabe? Era um evento que as pessoas se juntaram. Tem o Rap da Santa, que é ali no centro também de São José, que é uma iniciativa das pessoas de lá mesmo, dos moradores, de convidar um ou dois MCs e fazer. É, Você encontra esse tipo de manifestação em vários lugares de São José, mas aí que tá, né, cara? Tudo baseado na ideia do vamos fazer nós por nós mesmos e não esperar que para que ser feito a gente receba algum tipo de recurso ou ajuda, porque essa ajuda existe, mas no papel, né, cara? Na prática é muito difícil. Na prática é muito difícil mesmo ter um incentivo. Isso é tudo, cara. É muito louco, assim, porque eu vejo as pessoas defendendo a lei, algumas leis, né, de incentivo, e tem que defender mesmo, tem que ter, mas é legal também a gente questionar a forma como ela é feita, a distribuição, né, cara, a atenção como isso é dado, porque senão a gente fica financiando o artista da Globo, né, cara? E em detrimento do nosso artista realmente que precisa desse recurso, né, cara? Então, esse cara vai ficar mais famoso, vai fazer mais comerciais, e no final das contas todo esse dinheiro vai pro bolso do Lema. Para nós mesmo não vai nada, né? Pro artista mesmo que tá fazendo sua arte, tá se dedicando ali, fica muito pouco. Então, eu acho que também. Aí que tá, né, cara? Eu não sou muito afeito, né? Não é afeito, mas eu não tenho tanto um conhecimento político, assim, na cidade como um todo, né? Eu tenho no geral da minha vida, né? Da sociedade como um todo, mas da cidade em si, assim. Mas eu acho que já teve momentos que foi melhor, sabe? A fundação e a cultura de São José. E eu também vejo que pode melhorar. E que tem pontos para isso, tem pessoas, né? Que tem isso como uma pauta, né, cara? Obviamente são pessoas ligadas à esquerda, mas que tem isso na veia, cara. A gente tem manifestações bem legais em São José e torcer, né, e lutar para que nas próximas eleições municipais aí a gente consiga emplacar alguém, pelo menos ligado à esquerda ali, para que uma fundação cultural, outros órgãos responsáveis pela cultura possa ter esse olhar mais plural e popular para a cultura de fato, né? Maravilha, então estamos aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer ao Lucas pelo ótimo papo aí que tivemos. Gostei aí bastante. Espero que a gente faça outros papos, ou inclusive algumas parcerias aí também, né? Que a gente vira e mexe se tromba aí nas lutas. E, né, passo a bola aqui novamente para ele fazer suas considerações finais.
Bom, Guilherme, primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado de estar aqui. Com certeza, a gente, uma hora a gente vai voltar a conversar de novo e nessas lutas da vida aí pela rua, pelas ruas afora aí, a gente vai se encontrar muito e poder fazer muita coisa ainda. Para quem está ouvindo, desejar e que permaneça firme na luta, nos ideais, naquilo que acredita, naquilo que defende, porque o que cabe a nós, a gente é lutar, né? Não tem outra. Então, é isso, né, cara? O que eu desejo é muita força nessa luta e uma. Eu tinha um projeto, né, que chama Por que Cantamos? Eu ainda tenho ele, eu parei para conseguir desenvolver esse material do banhado e outras coisas que tomam um pouco mais de tempo, que se tratavam de causas mais presentes, mas era um projeto que defende a alegria, né, cara? Então, nessa luta, nessa agressividade, nessa batalha do dia a dia, a tendência é a gente esquecer que a gente também precisa viver e sorrir e ser feliz, né, cara? Então, vamos lutar, mas vamos lutar sorrindo, porque quem tem que ficar em choque são eles, né, cara? São a burguesia, são os caras que têm claro que uma hora eles vão cair, né, cara? Que uma hora a sociedade, todo mundo vai ter pão, terra e alegria de viver. É isso aí. Isso aí, mais e agradecendo ao Lucas, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aí esta entrevista, outras entrevistas e os materiais que nós produzimos. Também curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Né? Siga a gente no Instagram e também no TikTok, né? Podcast Mesa de Debates. E Lucas, Lucas, tá na escuta? Aonde que o ouvinte pode encontrar o seu trabalho nas redes sociais? Para quem quiser acompanhar lá, você pode ir no @BumaFilmes no Instagram e @LucasAssani também no Instagram. É o meu perfil e o Buma Filmes é o perfil da Buma Filmes. E é isso. Também acessem lá o Banhado Resiste, né? No Instagram também, para seguir, ficar por dentro do que está acontecendo lá. E somar nessa luta aí com as pessoas por justiça, né? É isso. Maravilha, né? E quem puder, né? Peça que desliga o fone e puder ir com o nosso PIC do Mesa de Debates 385 007 02800 CPF e né, o nosso padrinho www.padrim.com.br /podcast Mesa de Debates. Aí pra gente finalizar aqui, eu passo a palavra novamente pro Lucas. Se tiver alguma plataforma de financiamento aí do projeto dele, sinta-se à vontade. Não, no momento nosso financiamento ainda é, é pelos trabalhos que a gente faz, né? Porque a gente quer uma estrutura melhor, se estruturar melhor para buscar um recurso, né? Uma fonte de financiamento com um objetivo de algum projeto específico. Então, por enquanto, não. É só contribuição que você dá é assistir é, os vídeos, assistir, acompanhar nas redes sociais e acompanhar aqui o canal de Mesa de Debates, contribuir com o canal, com o Pix do Mesa de Debate, fortalecer essa luta. Dessa forma você vai estar me ajudando também. É isso aí, então. Obrigado a todos e continue aqui com a gente que, apesar de ser sábado, né?
dia, né, normalmente de descanso, a programação aqui do Mesa de Debates continua. Então, forte abraço aí a todo mundo e fui!